Se você me acompanha por aqui, você tem visto que eu tenho trazido perguntas que aparecem no texto bíblico e tenho estimulado você a construir as suas respostas. Eu mostro aqui o caminho que eu faço na intenção de motivar você, mas meu desejo é que você vá para esse lugar onde, ao construir a sua resposta, você experimente essa iluminação do Espírito Santo, essa direção do Espírito Santo, essa verdade de Deus ecoando dentro de você, sem mediação, que tem o seu lugar, sim, você está me ouvindo, mas para que você parta para um diálogo pessoal com Deus, que se dá nessa troca com o texto. Através do texto a gente fala e conhece mais sobre Deus. É sempre isso, gente. É sempre sobre aumentar, fortalecer a fé, que depende do conhecimento que a gente tem de Deus, a direção da esperança, a esperança é colocada na direção certa e o aperfeiçoamento do amor. Sempre são essas três coisas. Falei num desses vídeos. Toda a nossa experiência com Deus depende de fé, esperança e amor. Então é nesse sentido que eu faço esse movimento. E hoje a pergunta que eu trago está no capítulo 9 de Jó, quando ele diz: mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? Seu amigo Bildade havia confrontado Jó a partir daquele sofrimento todo dele. Perdeu coisas, perdeu filhos, está doente, em agonia, uma doença que deformava, uma doença que a mulher vira para ele e diz: Jó, desiste. Está na hora de você desistir. A situação é de calamidade. E o amigo fala para ele, no momento desse, fala para ele: olha, você tem culpa nisso. Deus é um justo juiz. Mas só que tem um problema aí nessa visão do amigo, né? Deus é um justo juiz. E se você está passando por isso tudo é porque você é culpado. Só que Jó, apesar disso tudo, parece que tem uma visão melhor orientada, porque Jó é uma pessoa que, dentro daquilo que Deus revelou, ele acolheu. Deus se revelou a Jó numa medida, porque a gente vê que Jó percorria um caminho reto, aquilo que ele entendia ser um caminho reto e de justiça, aquilo que ele podia corresponder em obediência a Deus, ele correspondia. E aí, essa acusação no momento de sofrimento, ela é totalmente descabida. Porque em momento de sofrimento não é hora de procurar culpa. E ele então, melhor orientado, ele fala: olha, inocentes diante de Deus, mas quem? Quem é inocente diante de Deus? É claro que a gente não está falando aqui de uma lista de faltas e delitos. A gente está falando sobre aquilo que aconteceu conosco em Adão. Inocente não há ninguém. Ele está fazendo esse movimento de responder à acusação. Ele está construindo dentro dele um caminho. Percebe a importância disso? E ele segue dizendo, não é o versículo seguinte, os versículos não são assim numa sequência. E o outro versículo que eu destaquei diz: quem sou eu então para tentar responder a Deus ou mesmo argumentar com ele? Não, realmente não tem inocentes, mas não é que eu seja culpado, somos todos culpados. E quem tem argumentos, quem pode se justificar diante de Deus? Quem pode bater no peito e dizer: olha, eu tenho justificativas, eu tenho explicação, eu tenho o que dizer? Então ele vai ali nesse movimento, no discurso dele, tentando dar alguma coerência, e ele chega e fala: olha, ainda que fosse inocente, seria incapaz de me defender. Poderia apenas implorar por misericórdia ao meu juiz. Agora ele chega no lugar ajustado. Diante de Deus, a gente não se coloca argumentando, se justificando. Somos sim culpados, mas podemos esperar pela sua misericórdia. Então, diante do sofrimento, parece que o melhor caminho, acho que é isso que ele está construindo aqui, e é isso que a gente aprende ao tentar fazer, a responder, a ouvir essas perguntas e dar atenção a elas, é que no sofrimento o melhor caminho, a melhor direção é pedir por misericórdia, porque Deus é misericordioso. E explicar o sofrimento é coisa difícil. Jó, se a gente salta lá para o final da história,
E preciso fazer um vídeo curto aqui. Então entendam por que eu estou sendo bem objetiva. Se a gente pula para o final da história, Jó nunca teve resposta sobre os motivos pelos quais sofreu. Mas ele chega lá no final com algo muito maior. Explicações para o sofrimento parece que não é o melhor caminho. Parece que o melhor caminho é clamar pela misericórdia de Deus. Não se culpabilizar, não ir para esse lugar de vergonha que nos encolhe, que nos paralisa. Mas é pensar que qualquer movimento na direção de Deus é baseado sempre na sua misericórdia, ter isso claro. E aí ele vai terminar esse capítulo 9 de forma belíssima. Olha, ouve só o que ele diz. Deus não é ser humano como eu, não posso discutir com ele, nem levá-lo ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro. Está ouvindo o que Jó está pedindo? Jó está pedindo por um mediador e ele segue. Ele afastaria de mim o castigo de Deus e eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. No seu sofrimento, parece que é a coisa mais importante, ainda que aqui seja sombra, mas sombra, que ele não tenha noção do que ele está dizendo, mas é um espírito de profecia aqui. Porque Jó, naquele sofrimento, naquela dor, que ele não tinha explicações, ele não tinha o que dizer a respeito daquilo, ele chega nesse lugar de entender que o ser humano precisa de um mediador, de alguém que concilie Deus e o homem, que apazigue essa relação, que tire a inimizade, que aproxime o homem de Deus. Percebe onde ele chega. Percebe como é importante construir esse caminho. E aí eu quero ler um trecho aqui de Judas. Judas só tem um capítulo. Lá no final de Judas, versículo 24, ele diz: toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. É Cristo quem faz isso que Jó pede. Eu não viveria aterrorizado, eu falaria com ele sem medo, mas sozinho eu não consigo fazê-lo. Vocês entendem aonde esse homem chega a partir de um questionamento, a partir de pensar sobre o que estava sendo dito a ele? Percebe o valor disso, gente? Percebe porque eu venho aqui? Porque eu chego nesse lugar com o coração aquecido. Ah, Jó, é verdade. Diante de Deus somos culpados, não temos argumentos. Mas sim, pela sua misericórdia, Ele providenciou mediador. Ele providenciou Jesus Cristo, que coloca essa mão de aproximação entre um e outro, que apazigua. E pensando num tribunal, não tem aqueles tribunais de mediação? Coisa superior fez Jesus Cristo, porque Ele nos faz entrar na presença de Deus sem defeito. E aí aquela pergunta inicial, aquela primeira pergunta, há inocentes? Desculpa, a pergunta é essa, né? Como pode ser alguém inocente aos olhos de Deus? Em Jesus Cristo, sim. Nesse mediador pelo qual ele clama, sim. E Judas continua: toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos mediador, temos alguém que nos coloca nesse lugar de receber misericórdia, bondade, benignidade, amor. Temos sim. E aí percebe, eu chego no final desse caminho com o coração quente, com a minha fé firme, com a minha esperança apontada para Jesus Cristo, com amor aumentado. É sobre isso, gente, é sobre isso esse movimento. Faça seu movimento na sua casa. Responda a perguntas que... No texto, eu tô em Jó, estou lendo Jó, então eu tenho trazido essas perguntas de Jó. Mas o ponto aqui é: aqueça o seu coração dessa forma. Dá atenção ao que o teu Deus tem para falar com você. É o teu Deus quem tem se revelado. A voz dele é fonte de vida, fonte da boa vida. Deus te abençoe.